Olá, na aula de hoje teremos questões de direito penal. Se você não me conhece, meu nome é Aline Florner. Sou criadora do método QR2 de estudo por questões e professora do canal Estudante Estuda. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma aula. Agora vamos estourar esse like? Ajuda demais para que eu possa produzir mais e mais conteúdos gratuitos. Deixe um comentário dizendo qual tema você quer ver aqui. Primeiro, eu gostaria de lhe dar uma breve orientação de como fazer as questões para ter o melhor rendimento possível com o método QR2. Ao fazer as questões, primeiro veja a pergunta, pause o vídeo e tente responder. Após responder a questão, dê play no vídeo e veja se acertou. Acertou sabendo a resposta? Ótimo! Passe para a próxima questão. Acertou no chute? Tudo bem, mas anote resumidamente a parte que não sabe ou que tem alguma dúvida. Errou? Agora é a hora de errar. Não se preocupe, anote resumidamente a parte que não sabe ou que tem alguma dúvida. Um ponto importante: releia suas anotações ao final dessa aula, refaça essa aula e veja se assimilou melhor. Releia suas anotações sempre que puder, essa será a sua revisão. E uma dica de ouro: o ponto mais importante dos exercícios é você descobrir lacunas no seu aprendizado, onde você deve reforçar e revisar sempre. Assim, você melhora a sua memorização e retém mais conteúdo na memória de longo prazo. Caso você queira conhecer mais ou aprofundar na metodologia de estudo por questões, basta acessar a descrição desse vídeo e conhecer o curso de elite para a área policial com vídeos, áudios e PDFs. Ou se prefere estudar apenas por videoaulas, pode optar pelo Clube de Questões em Vídeos. Boa aula! Vamos para a tela? Banca CESP 2014, TJ, cargo técnico. A respeito do princípio da legalidade, da relação de causalidade, dos crimes consumados e tentados e da imputabilidade penal, julgue os itens seguintes. É legítima a criação de tipos penais por meio de decreto. Item errado. Isso violaria o princípio da reserva legal, que é um subprincípio do princípio da legalidade, pois os decretos não são diplomas emanados do Poder Legislativo, ou seja, não são leis em sentido estrito. Banca CESP 2014, TJ, cargo técnico. Julgue os itens seguintes conforme o entendimento dominante dos tribunais superiores acerca da Lei Maria da Penha, dos princípios do processo penal, do inquérito, da ação penal, das nulidades e da prisão. Conforme o STF, viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou a ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória. Item correto. Este é o entendimento do STF. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Banca CESP 2014, TJ, cargo técnico. Julgue os itens seguintes conforme o entendimento dominante dos tribunais superiores acerca da Lei Maria da Penha, dos princípios do processo penal, do inquérito, da ação penal, das nulidades e da prisão. Conforme o STF, para que incida o princípio da insignificância e, consequentemente, seja afastada a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido o grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Item correto. O STF aceita a aplicação do princípio da insignificância, mas desde que presentes estes requisitos. Entre aspas, segundo a jurisprudência do STF, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado princípio da insignificância e, assim, afastar a recriminação penal,
é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido o grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Bancacesp 2015 TCE, Inspetor. Acerca do concurso de pessoas e dos princípios de direito penal, julgue o item seguinte. Segundo o princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deverá cuidar da proteção dos bens mais relevantes e imprescindíveis da vida social. Item correto. O princípio da intervenção penal mínima sustenta que o direito penal só deve proteger os bens jurídicos mais relevantes à sociedade, fragmentariedade do direito penal, e apenas quando isso for impossível de ser realizado pelos outros ramos do direito, subsidiariedade do direito penal. Bancacesp 2016, Polícia Civil, Agente. O princípio da legalidade pode ser desdobrado em três: princípio da reserva legal, princípio da taxatividade e princípio da retroatividade como regra, a fim de garantir justiça na aplicação de qualquer norma. Item errado. O princípio da legalidade se divide em anterioridade, lei penal deve ser anterior ao fato, e reserva legal. Somente lei em sentido estrito pode criminalizar condutas e estabelecer penas. Bancacesp 2016, Polícia Civil, cargo agente. Em razão do princípio da legalidade, a analogia não pode ser usada em matéria penal. Item errado. Em direito penal, só é vedada a analogia prejudicial ao réu, exatamente por violar o princípio da legalidade. É admitida a analogia favorável ao réu. Banca, CESP 2016, Polícia Civil, cargo agente. O princípio da fragmentariedade ou o caráter fragmentário do direito penal quer dizer que a pessoa cometerá o crime se sua conduta coincidir com qualquer verbo da descrição desse crime, ou seja, com qualquer fragmento de seu tipo penal. Item errado. O princípio da fragmentariedade prega que o direito penal não deve proteger todo e qualquer bem jurídico. O direito penal deve se voltar à tutela apenas daqueles bens jurídicos considerados mais relevantes para a sociedade. Bancacesp 2016, Polícia Civil, cargo agente. O princípio da insignificância no direito penal dispõe que nenhuma vida humana será considerada insignificante, sendo que todas deverão ser protegidas. Item errado. O reconhecimento da insignificância da conduta implica o reconhecimento de que a conduta não é materialmente típica, ou seja, que a conduta não se enquadra no conceito material de crime, pois não é capaz de lesionar de maneira significativa o bem jurídico protegido pela norma penal. Bancacesp 2016, Polícia Civil, cargo agente. O princípio da ultima ratio, ou da intervenção mínima do direito penal, significa que a pessoa só cometerá um crime se a pessoa ser prejudicada por esse crime o permitir. Item errado. O princípio da intervenção mínima sustenta que o direito penal somente deve ser utilizado em último caso, ou seja, quando for estritamente necessário para a proteção de bens jurídicos relevantes. Este princípio decorre do caráter fragmentário e subsidiário do direito penal. Bancacesp 2014, Câmara dos Deputados, cargo consultor legislativo. Um dos princípios basilares do direito penal diz respeito à não transcendência da pena, que significa que a pena deve estar expressamente prevista no tipo penal, não havendo possibilidade de aplicar pena combinada a outro crime. Item errado.
O princípio da intranscendência da pena está relacionado à impossibilidade de a pena passar da pessoa do infrator, ou seja, da impossibilidade de se aplicar a pena criminal a uma pessoa diversa daquela que praticou o delito. E aí, acertou ou errou? Deixe um comentário que eu vou te responder.